Olá, boa noite. O ND Notícias começa a edição de hoje com a entrevista exclusiva ao NDTV, da ex-superintendente em gestão administrativa da Secretaria da Saúde. Márcia Regina Jeremias Pauli tem 14 anos como analista da saúde e desde o dia 20 de abril ela ocupava o cargo de superintendente, nomeada pelo então secretário da Saúde, Elton Zeferino. Márcia falou sobre a polêmica envolvendo a compra milionária de respiradores hospitalares. Vamos ver. Ontem, o ex-secretário que pediu dispensa do cargo, foi também exonerado, o Elton Zeferino, disse que apenas as compras com dispensa de licitação acima de 5 milhões de reais passavam por ele e ele apenas autorizava esse processo, que ele não tinha nenhuma relação com os orçamentos e menos ainda com o pagamento dessas compras. Márcia, na prática, era realmente isso que acontecia? Não, absolutamente. Nós sempre fomos, e a maior parte das propostas vinham dos secretários de Estado, do governo. Quem é que escolheu essa Veigamed e quem é que determinou o pagamento dos 33 milhões? Quem escolheu, eu não sei. Essa negociação foi feita, essa proposta foi aprovada pelo secretário Elton Zeferino. A senhora, como superintendente, não tinha autonomia para pagar? Não. 33 milhões sozinha? Não, eu não tinha autonomia para pagar, eu não tinha autonomia numa monta dessa. Todas as compras de equipamentos, respiradores, todas as compras eram avaliadas em conjunto. Nós éramos, sim, estimulados a acelerar o rito. As propostas, o rito, ele ocorre da onde a origem requisita. Isto estava completamente atropelado, porque nós precisávamos ser ágeis, nós precisávamos garantir e aparelhar toda a estrutura para o que virá. Nós tínhamos grupos com as equipes onde nós fechávamos dispensa de licitação em 24 horas. A Controladoria Geral tinha acesso a tudo que vocês estavam fazendo? Todos. Inclusive esta proposta, ela foi compartilhada no grupo de compras. Mas em relação especificamente aos 200 respiradores, foram buscados orçamentos depois de já ter definida que essa proposta seria... Os orçamentos, elas chegavam de todas as partes, inclusive este especificamente chegou de secretário de Estado do governo. Quem apresentou a proposta para mim foi o secretário da Casa Civil. A Veigamed, pelo que desde o início nós já verificamos minimamente dentro da SGA, pelo que me foi reportado, não fazia negócio com o governo do Estado de Santa Catarina. Me reporta essa pré-qualificação que eu mencionei lá atrás, tá certo? Esta sempre foi a nossa grande preocupação. Nós meramente aprontamos todo o processo do início ao fim para o pagamento para dar condições de fechar a proposta. Eu solicitei apoio, solicitei que a gente antevesse o problema, sugeri que eu compartilhasse isso com o CGE, com o Tribunal de Contas, minimamente, detalhadamente, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, como eu já fiz em pelo menos 2 outros órgãos investigativos. A resposta para mim foi assim: a CGE você pode passar. Então, assim, nós tínhamos isso no dia 2 de abril. Dia 2 de abril foi o dia do pagamento. O que se fez do dia 2 de abril ao dia 24 de abril se não pensar em achar um culpado, afastar, apresentando aí uma forma de justificar o grande risco que o Estado estava correndo e não receber os equipamentos chegarão, não chegarão. Identificamos outras fragilidades que dão conta de que a Secretaria da Administração tem que reavaliar o sistema de gestão de processo eletrônico imediatamente. Eu tive documentos meus assinados por mim no dia 20 de março que foram utilizados na instrução de outros pagamentos com a minha assinatura. Ou seja, processos fraudados. Então, assim, fraudados, o processo para dar celeridade, eu tive uma certificação feita em meu nome por uma funcionária de uma gerência de abastecimento que ela não estava autorizada em certificar no meu nome. Então, assim, nós temos situações ainda que a Secretaria de Administração precisa
imediatamente avaliar. Eu fui ter ciência dessa certificação que me refiro, eu fui ter ciência no dia 27 de abril. Eu já estava exonerada. Você acha que a gente poderia ter comprado esses respiradores que custaram 33 milhões por quanto? Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo ou se não tivesse essas determinações de cima para baixo? Compraria com 20 milhões? Compraria com 15? Compraríamos. Nós adquirimos, que foi a nossa grande comemoração, outro processo de compras. A empresa, ela se colocou à disposição para negociar na China esses mesmos equipamentos, com essa configuração estacionária, por um pouco mais de R$70 mil cada peça. Mas, Márcia, para pagar 33 milhões, por quantas mãos tem que passar essa nota fiscal ou o que é que seja, para esse dinheiro cair na conta? Meu pai tem 76 anos. Quando fui em casa falar para ele o que tinha acontecido, ele mandou eu parar de falar e disse assim: minha filha, eu contei. São 16. Eu não tinha contado. Ele contou. 16 pessoas. E o governador? Evidentemente, se tratando de cifras tão grandes, ele sabia de tudo. Acho muito difícil que não tenha ficado sabendo. Acho pouco provável. Pouco provável. E se não ficou sabendo, ainda pior. Era falado sim em nome do governador. Eu escutei frases do tipo: acabei de falar com Moisés, e aí falou-se. Ouvi frases do tipo: isto é uma decisão de governo, vocês têm até meio-dia para concluir. Então, estas coisas foram ditas. Em relação a fragilidades tidas pelo governo em relação a outros processos, você se sentiu pressionada em algumas compras? Ou você Sim. teve que intervir em outras para evitar Sim. danos aos cofres públicos? Me senti, sim. A pressão era muito grande. Pressões essa eu sofri pessoalmente, diante de servidores de outra pasta, dentro da Secretaria da Defesa Civil, tenho testemunhas. A pressão era muito grande. A pressão, ela começou, a concomitância entre os processos de compra deste respirador e de outro grandioso processo de compras com valor superior a este. Quando você fala em pressão, era indicando o que deveria ser feito? Indicando. Determinando? Indicando, cobrando para finalização. Várias modalidades nós tivemos. Eu, pessoalmente, iniciei e fechei 2 processos, porque entendíamos que aquilo ali era um processo ainda mais frágil, ainda mais arriscado. Que processos foram esses? Dos IPIs? Sim. Que valor a gente está falando? Este processo, ele era superior a 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Quais foram as fragilidades que você identificou? A mesma apontada, a referência da proposta apresentada. Ou seja, a concorrência determinada pela lei não estava sendo respeitada? Não. Nós conseguimos reverter, nós conseguimos submeter a uma cotação através da Secretaria de Articulação Internacional. Pessoas que já conseguiram entender e atender ao nosso apelo, elas começaram a aparecer para nos apoiar. E aí outras coisas puderam ser evitadas. Você é uma economista, tem 14 anos de experiência, sabe tudo da secretaria. Pela tua experiência e pelas evidências, houve má fé, houve dolo? Tudo indica, tudo caminha que sim. Agora é muito precipitado nós atribuirmos isso sem que a justiça assim defina. Qual foi a justificativa dada para a sua exoneração e você se sente tratada como um bode expiatório, sendo sacrificada para salvar o governo? Para mim, ficou muito claro que após a identificação do problema, pagou-se antecipado 33 milhões, o processo é um processo arriscado a nível de governo. Quem foi o responsável? Márcia Regina Jeremias Pauli. Eu recebi a minha portaria de exoneração no meu WhatsApp. Eu não fui comunicada. Eu
vou completar 30 anos de serviço, tenho sequer um risco na minha carreira profissional. O que é que você faria de novo, ou de diferente, se você tivesse uma nova chance de voltar ao passado? Qual foi seu pecado? Difícil. O que eu faria de novo? A documentação fiel, a tramitação deste processo para a Secretaria de Estado da Administração, eu não fiz. Eu precisaria ter feito. Eu estou falando a verdade. Uma coisa que eu não vou me furtar, eu não vou omitir nada que eu vivi de 20 de janeiro de 2020 dentro da SGA até o dia 24 que eu vivi a minha exoneração. Este período que eu passei destes 42 dias no COIS, no meu ponto de vista, eu só trabalhei 7 dias por semana, mais de 14 horas por dia. Por dia. Eu só trabalhei. Eu tenho testemunha. Então, assim, não sou eu que falhei. Não sou eu que tenho que ser investigada. É toda uma estrutura. Fica simples demais tomar uma decisão assim. Nós procuramos todas as pessoas citadas na entrevista. As informações agora ao vivo com Eduardo Cristófoli, que também acompanhou a coletiva do governo sobre os processos e etapas nas contas públicas. Eduardo, uma boa noite para você. Quais as justificativas? Boa noite, Eudiane. Boa noite a todos. 3 homens da frente do governo, foram escalados para esclarecer inúmeras dúvidas e denúncias graves feitas pela Márcia. Essa coletiva de imprensa aconteceu às 5 da tarde, durou em torno de 40 minutos e aí depois eles se retiraram daqui. Foram o secretário de administração, Jorge Tasca, o procurador-geral do Estado, Alisson de Souza, e também o chefe da Casa Civil, o Douglas Borba. Eles negaram qualquer irregularidade ou influência dos secretários nos processos de compra com dispensa de licitação. O chefe da Casa Civil, o Douglas Borba, disse que não se envolveu na escolha de nenhuma empresa e que tudo foi conduzido pela equipe técnica. Acompanhe. Não houve qualquer participação da Casa Civil em indicação dessa empresa, em trazida, de ter trago essa empresa para vender os equipamentos para o governo do Estado. Isso nego veementemente. Não há qualquer participação também do governador no Estado nas questões de compra do governo do Estado, sobretudo dessa compra em especial. Bom, alguns minutos à frente da entrevista, aí o Borba reconheceu que sim, participou de um processo de busca de empresas fornecedoras de EPIs, que é aquela compra envolvendo 70 milhões de reais que foi barrada, e o processo foi arquivado. O secretário-chefe da Casa Civil disse que a decisão de arquivar partiu da Casa Civil. A gente acabou de ouvir a Márcia dizendo que foi a equipe dela que identificou que o processo estava com sérios vícios e que trabalhou para impedir que essa compra se realizasse. Bom, Borba também depois reconheceu que passou vários orçamentos via celular para a ex-superintendente e destacou que o governo afastou a ex-superintendente do cargo para protegê-la. Foram dezenas de fornecedores encaminhados para aquela estrutura de governo que deveria, de fato, apurar se as propostas eram, de fato, boas ou ruins. Em determinado momento, é importante registrar aqui também, abrir um pouquinho, que eu passei, inclusive, uma mensagem para a servidora no seguinte contexto: estou encaminhando tudo que eu recebo, vocês filtram aí. E isso já depois do processo de compra desses ventiladores. A saída dela da superintendência, nesse momento em que, de fato, esse assunto se tornou um assunto muito polêmico, em especial na imprensa, veiculado por todos vocês, é uma espécie de preservar a própria servidora. Bom, em relação aos órgãos de controle, o secretário de Administração, Jorge Tasca, reconheceu a existência de um grupo de WhatsApp para trocar informações, mas, de acordo com ele, esse grupo é apenas
para tirar dúvidas, né? Ele respondeu isso depois de a gente questionar que a Márcia, né, a ex-supervisora, o superintendente, disse que nesse grupo o pessoal da controladoria tinha acesso a todas as movimentações e a controladoria só se manifestou em relação à compra dos ventiladores 16 dias depois do pagamento adiantado. E aí, essa justificativa, então, do secretário de administração de que esse grupo não era para os controladores acompanharem o que estava acontecendo, e sim apenas para os servidores da saúde tirarem eventuais dúvidas. O secretário Tasca também destacou que, apesar, né, do que foi relatado pela Márcia, de que uma outra servidora agiu no sistema em nome dela, ele disse que isso é perfeito, que é plenamente possível, mas que o sistema é seguro sim, porque a pessoa que fez isso em nome da Márcia, o sistema consegue rastrear e que garante, então, a confiabilidade desse sistema, que eu reforço, permite que alguém use a assinatura de uma outra pessoa para dar encaminhamentos dentro do sistema de gestão do governo. Mas o secretário de administração disse que está tudo certo e que é, sim, confiável esse sistema usado pelo governo do Estado. E para finalizar, bom, a nossa equipe tentou várias vezes contato com o Elton Zeferino, ex-secretário de Saúde, para ouvi-lo. A gente não foi feliz, não tivemos contato com ele, não conseguimos conversar com ele, mas estamos, claro, dispostos a ouvi-lo quando ele quiser falar. A gente está aqui de portas abertas para ouvi-lo diante de tantas denúncias. É claro, há muita coisa a ser esclarecida ainda. É com você, Eudiane. Obrigada, Eduardo. Então, por enquanto, pelas informações. Agora eu converso ao vivo com o Paulo Alceu. Hoje, ao vivo aqui comigo no estúdio, mas ainda longe, né, Paulo, por medidas de segurança. Diante dos últimos acontecimentos, qual a sua avaliação sobre isso, Paulo? Boa noite. Boa noite, Eudiane. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Pois é, Eudiane, eu estava acompanhando aqui as explicações em cima do inexplicável. E explicações até que debocham de pessoas que têm um pouco de raciocínio. De sensatez, né? Dizer que a menina foi exonerada para protegê-la, a servidora, mandar ela embora por celular. Não. E agora, né, Eudiane? E agora? Ficou claro que não houve amadorismo e muito menos inexperiência. A gente falava de amadorismo e inexperiência, né? Não houve, não. Houve, sim, interesses que extrapolam a legalidade. E é bom observar bem. Desde o início eu falava sobre a figura do mordomo, não sei se vocês lembram. Comum em romances policiais, onde o culpado é sempre o mordomo. Pois é, o governo Moisés criou essa figura quando descoberta essa compra carregada de suspeições e de explicações inexplicáveis. Isso para encobrir a verdade, que pelo relato da servidora, nasceu na Casa Civil, de onde veio a imposição da contratação da empresa, que por sinal não teve o dinheiro completo na conta bloqueada pela Justiça. O dinheiro sumiu. Até agora não teve o dinheiro lá. Ela falou várias vezes que um dos problemas é o fornecedor sem qualificação e que sempre vem indicado de fora, de alguma secretaria ou da Casa Civil, que também esteve envolvida no hospital de campanha, quando contratou uma empresa onde o secretário tem ligações pessoais. A servidora, inclusive, foi muito elegante hoje no Balanço Geral, ao ser perguntada se o secretário Zeferino mentiu. Ela disse que ele faltou com a verdade. Pois ele participou de todo o processo com a controladoria, que não controla nada. E a Secretaria de Administração também. A controladoria, vocês viram, 16 dias depois de terem pago adiantado, ela apareceu. E ela foi criada para ficar cuidando disso. Criada na reforma administrativa do governo Carlos Moisés da Silva. E mais 16 áreas da Secretaria da Saúde participaram de todo esse processo, mas a culpada é a servidora, é o mordomo. Tirei para proteger, ainda debocha. É um saco de caranguejo, puxou, vem um monte.
O secretário mentiu. E o secretário Douglas Borba terá que dar explicações, pois é a segunda vez que ele está envolvido em situações obscuras. O hospital de campanha. A servidora disse que não sabe se o governador estava a par de tudo que estava acontecendo, mas acredita que sim, pela maneira de ele tocar o governo e pelo fato das pessoas sempre usarem o nome dele. Eles dariam conhecimento, é claro, ao governador, que é a pessoa que está comandando esse gabinete de crise, e respirador é para salvar vidas. De repente, nem sabe o que está acontecendo. 33 bilhões. Mas o mais grave, gente, o mais grave é que o sistema de gestão de processos eletrônicos é falho, embora o secretário de administração tente justificar que não, sendo a servidora, como ela disse, manipulada em algumas situações. Ah, não, mas daí a gente localiza quem manipulou, mas não pode nem dar chance para manipular. Isso demonstra que criaram uma espécie de atalho para benefícios ilícitos. Resumindo para não se estender muito, porque vocês em casa já perceberam, né? Está fácil de entender. Onde há fumaça, há fogo, e nesse fogo não tem bombeiro que apague.